Patrick, vocês tiveram agora uma sequência de jogos onde tiveram uma sequência muito positiva e teve agora esse revés contra a equipe do Cuiabá. E a grande crítica por parte da gente da imprensa e da torcida também acabou sendo a mesma, foi sobre o rendimento ofensivo contra o Cuiabá. Você que faz parte desse sistema de construção da equipe do CRB, o que é que não deu certo, o que é que a equipe do Cuiabá colocou contra vocês que acabou tirando a criatividade do time do CRB? O CRB vinha com uma sequência muito boa de jogos com muitos gols e também muitas chances, mas contra o Cuiabá praticamente não teve uma chance clara de abrir o gol. Você dentro de campo, o que é que você identificou para essa dificuldade do CRB? Boa tarde. Eu acho que foi mais um problema coletivo do nosso time, assim. A gente teve bastante dificuldade para colocar nossos atacantes em boas situações. Acho que coisa que não estava vindo acontecendo. A gente estava numa crescente muito boa ofensivo, criando bastantes oportunidades por jogo. Mas acho que até mesmo quando a gente vinha ganhando, a gente estava com um pouco de dificuldade nessa área, assim, de deixar nossos atacantes na melhor condição possível. Acho que começa lá de trás, assim, com a gente, escolhendo melhor as jogadas para a gente conseguir atacar melhor. Patrick, boa tarde. O próximo adversário agora é o São Bernardo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse confronto com essa equipe paulista, que é o melhor visitante da Série B até aqui. 5 jogos longe da casa deles, 4 vitórias e um empate. Vai ser um duelo bastante difícil para o Galo, né? Sim, eu acho que também a gente tem muito que melhorar dentro de casa nessa competição. Acho que os adversários que brigam lá em cima são bons mandantes. A gente tem que ser bem consistente dentro de casa, acho que a gente tem que para melhorar isso. É um adversário muito chato, sim, eles vêm fazendo uma boa campanha fora de casa, a gente vinha bem também, a gente sabe a dificuldade que é jogar fora de casa, mas a gente tem que se impor. Acho que a gente vem fazendo isso dentro de casa, a gente não saiu com alguns resultados positivos em casa, mas a gente tem que continuar nessa crescente dentro de casa para fazer a gente conseguir subir mais na tabela. A pergunta do Gabriel Azevedo, Agora Esportes. Patrick, boa tarde. O CRB está entre os melhores ataques da Série B, mas ao mesmo tempo é a 4ª pior defesa da competição. Muito dessa força ofensiva passa pelo meio de campo, que tem sido criativo e produtivo. Na sua visão, qual tem sido o segredo para esse bom desempenho na construção das jogadas? E o que ainda precisa ser ajustado para que o setor encontre o equilíbrio e ofereça mais proteção à defesa? Sim, eu acho que você ganhando no meio de campo é uma boa valência dentro do campo. Acho que você consegue comandar tanto a defesa quanto o ataque nisso. Mas assim, a gente veio vacilando em todos os jogos assim defensivamente, e não é só a linha de trás assim. Eu acho que no primeiro gol os 11 jogadores estavam atrás da linha da bola e mesmo assim a gente sofreu o gol. Então é um coletivo mesmo. A gente tem que começar marcando forte lá na frente para quando chegar atrás também a gente conseguir marcar melhor. Acho que entrar nesse equilíbrio durante a competição é o que vai fazer a gente conseguir subir na tabela. Patrick, nos últimos jogos o professor Barroca ele escalou meio campo com você, Pedro Castro e o Christopher. Porém, nesses jogos, a grande maioria deles, você acaba sendo substituído pelo Danielzinho. No jogo contra a Ponte Preta, circunstancialmente por causa do placar do primeiro tempo, os demais no segundo tempo. Como é que é a tua visão sobre essa mudança que o professor trouxe? Porque antes o Danielzinho, ele era o titular absoluto, você toma a vaga dele, mas ele com constância vem entrando durante as partidas. Você vê com bons olhos esse revezamento, você vê natural, como é que é a tua visão sobre esse revezamento com camisa 10 do Galo? Não, sim, a gente está preparado. Eu já conheço o Daniel muito bem. Acho que a gente tem um pouco de característica diferente, assim, tudo, mas acho que isso é bom para o nosso time. Acho que quanto mais jogadores de característica diferente, isso é melhor. Acho que o Barroca tem esse direito de escolher quem vai começar o jogo, quem não vai, na hora certa de substituir, porque ele vê o que está acontecendo dentro do jogo, né? Então, às vezes, ele precisa de um cara que fica mais entre linhas, joga mais ofensivo, às vezes ele precisa de um cara que equilibra mais o jogo e dá consistência defensiva. Então, acho que isso não é só eu ou o Daniel, até com outros jogadores também, ele tem essa polivalência dentro do elenco. Patrick, o CRB, na Série B do ano passado, foi um dos melhores mandantes da competição. Esse ano ainda não, mas busca isso. O que fazer para melhorar esses números, principalmente jogando ao lado do seu torcedor? Sim, eu acho que, como eu disse, eu acho que para você ser um contender ao acesso, você tem que ser um bom mandante. Acho que começa por aí. Eu acho que a gente já melhorou bastante o que a gente vinha fazendo fora de casa, tem números, tudo, mas dentro de casa a gente tem muito para melhorar. Acho que com o apoio da torcida, com o nosso... A gente não fez jogos ruins quando perdeu também, mas o resultado é isso. Eu acho que quando a gente estava bem, não estava tudo bem, quando a gente estava mal também, não estava tudo mal. Então a gente tem que melhorar para conseguir esse acesso. A pergunta do Tainan Melo, Gazeta Web. Como a torcida pode fazer a diferença em um jogo tão importante e teoricamente difícil contra o São Bernardo? Acho que igual contra a Ponte Preta, acho que não vai ser um jogo fácil também. Quando a gente estava no placar adverso, ela veio junto com a gente, ela nos apoiou. Acho que quando a gente fez o primeiro gol, a gente sentiu quando foi para o intervalo que parecia que a gente estava até ganhando o jogo. Foi isso que nos deu motivação no intervalo, como o Barroca falou. Ele falou, ó, eles estão acreditando em vocês, então vocês têm que acreditar em vocês. Então é isso que a gente espera do lado de lá, que eles continuem acreditando de lá, que a gente vai continuar acreditando daqui.
Patrick, você jogou em alguns clubes que também foram candidatos a acesso, como a equipe do Ceará, o próprio Cuiabá, que você estava lá ano passado, e agora aqui no CRB você tem outra experiência para mais um time que é candidato ao acesso. Dentro do que você vê de elencos, de experiência na própria Série B, o número de atletas que hoje tem no elenco do CRB, você vê como suficiente? Eu faço essa pergunta porque a gente nota que o time do CRB, ele usa praticamente os mesmos atletas ou no time titular ou nas substituições. E a gente debate muito sobre a questão do desgaste físico por conta do calendário do futebol brasileiro. Você acredita que o elenco do CRB ele está completo para chegar numa reta final inteiro fisicamente? Ou você acredita que com mais atletas fica mais fácil esse caminho até o acesso? Não, acho que não é uma matemática exata, assim, porque a gente pode ter lesões no meio do caminho, pode não ter, e a gente está bem fisicamente. Eu acho que o calendário é assim para todo mundo. Como a gente sofreu, que a gente teve 4 desfalques nessa rodada, na próxima talvez a gente não tenha nenhum, e tenha com o elenco completo. Viagem longa todos os clubes vão ter, então acho que a gente está preparado para isso. Você falou aí agora na resposta do companheiro Matheus Guimarães sobre a questão de calendário. O CRB já tem o calendário desse mês de junho, mês de Copa. Serão 4 jogos, 2 em casa e 2 longe. Queria que você falasse um pouquinho deles. Então, a gente sabe que a gente tem que melhorar em casa, acho que começa por aí, nesses próximos 2 jogos que a gente tiver em casa, a gente tem que pontuar, e fora de casa a gente tem que continuar com a mesma constância que a gente vinha, tirando esse último jogo que a gente teve. Eu acho que a gente vai fazer jogos bons, vai fazer jogos maus, isso é decorrente do campeonato, mas a gente tem que estar o mais equilibrado possível. Eu acho que mesmo quando a gente não estava bem nos jogos, a gente estava conseguindo ser consistente, segurar. A gente sabe que no meio do jogo o nosso time vai oscilar, como o adversário também. Acho que nessa oscilada a gente não pode sofrer os gols que a gente sofreu. Acho que nesses últimos 2 jogos a gente acabou sofrendo 2 gols muito rápido. E isso acaba perdendo o nosso time no jogo. A gente sabe que quando a gente abriu 2-0, a gente conseguiu tomar um revés em casa, e quando a gente fez 2-0 também a gente sofreu o revés e conseguiu virar. Então acho que a gente tem que estar equilibrado os 90 minutos, porque a gente sabe que o que se decide são os 90 minutos. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.